Irmãos, a palavra de Deus nessa noite, ela se encontra no livro de Jó, capítulo 1. Nós vamos ler o capítulo inteiro, um capítulo não é muito grande, até o versículo 3 do capítulo 2. E o tema da nossa mensagem hoje é: seja você um servo exemplar. Seja você um homem segundo o coração de Deus. Seja você um verdadeiro cristão. Seja você o espelho de Cristo. Irmãos, de certa forma, todo cristão verdadeiro devia ser exemplo para os irmãos de fora. Não é isso que nos diz a palavra de Deus? Todos nós devíamos ser exemplos verdadeiros em tudo para os irmãos de fora. Porque se nós nos chamamos de cristãos, de seguidores de Jesus, seguidor é aquele que segue, né, os passos de alguém. Hoje a internet está desvirtuando um pouquinho esse sentido da palavra. Seguidor é aquele que assiste tudo. Não é isso que a internet ensina? Seguidor é aquilo que assiste tudo de uma certa determinada pessoa. E está ali sempre ligado, inscrito no canal. Mas a palavra seguidor sempre, na verdade, foi muito mais além do que isso. Seguidor de Jesus é aquele que segue os passos de Jesus, segue os passos do Mestre. Quando nós nos dizemos que nós somos cristãos, nós estamos dizendo que nós somos de Cristo, seguidores de Cristo. Mas, como Jesus era um homem perfeito, foi um homem perfeito porque ele era o próprio Deus encarnado, muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e falamos assim: mas pastor, é impossível ser igual a Jesus. Porque ele era perfeito, ele era o próprio Deus. Quem sou eu? Imagina tentar ser igual ao próprio Deus encarnado. E muitos de nós relaxamos com isso. Muitos de nós, assim, eu vou ser um pouquinho parecido, mas eu não vou conseguir ser igual em tudo. E isso já causa um relaxamento, um desânimo nas nossas vidas. Mas, contudo, a Bíblia mostra que também há outros homens que poderíamos, como Cristo, chamar de exemplo. Chamar de exemplos. Pecadores como nós, mas possíveis de serem imitados. Então, quase na sua totalidade. E nós vamos ver hoje um desses homens. Você já sabe que Paulo é um deles. Você já sabe que Davi é um deles. E você sabe, vai saber hoje, se você não sabia, que Jó é também um deles. Vamos abrir a palavra difícil, a palavra da Bíblia, né, sagrada, em Jó 1. Jó 1, de 1 capítulo inteiro e 2, 3. E vamos olhar as características de Jó, que eu quero desafiá-los a também ser como Jó foi. Eu vou ler na minha versão aqui, que é a NVT. Diz o seguinte, o texto bíblico: havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia a Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico de toda aquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas três irmãs para celebrar com eles.
Quando terminavam esses dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles. Pois pensava, pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Certo dia, os anjos vieram à presença do Senhor. E Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, eu estive rodeando a terra e observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É um homem íntegro e correto, teme a Deus, se mantém afastado do mal. Satanás respondeu, é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico, estende a tua mão, toma tudo que ele tem, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, você pode prová-lo, disse o Senhor. Faça o que quiser com tudo o que ele possui, mas não lhe cause nenhum dano físico. Então Satanás saiu da presença do Senhor. No dia quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia. Seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles, quando os sabeus nos atacaram. Roubaram todos os animais e mataram todos os empregados. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. O fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. E quando ele falava, outro mensageiro chegou com essa notícia. 3 bandos de saqueadores, caldeus, roubaram seus camelos e mataram seus servos, e só eu escapei para lhe contar. E quando ele falava, ainda outro mensageiro chegou com essa notícia. Seus filhos e suas filhas estavam num banquete, na casa do irmão mais velho. De repente veio do deserto um vendaval terrível, e atingiu a casa e de todos os lados, a casa desabou, e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Então Jó se levantou, rasgou seu manto e depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde vocês vêm? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu, estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Ele é homem íntegro e correto, temente a Deus, se mantém afastado do mal e não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Irmãos, vemos aqui a história de um homem verdadeiramente íntegro. Irmãos, buscando ter uma vida íntegra, como Jó. Seja você também um servo exemplar, buscando ter uma vida íntegra. Outra versão desse versículo diz, na NTLH, o termo hebraico chamado tam, que foi traduzido aqui por íntegro, também pode ser traduzido para o português por outras palavras, como completo, por certo,
por pacífico, por calmo, por puro e, como nós vimos aqui, íntegro. Na verdade, irmãos, esse Jó era gente boa mesmo, né? Olha quanto significado da palavra íntegro cabia exatamente na vida dele. Ele era realmente um homem íntegro. E nós vimos aqui no versículo do capítulo 1, versículo 9, que diz o seguinte: Satanás respondeu: é verdade, mas Jó tem bons motivos para temer a Deus. Tu puseste um muro de proteção ao redor deles e de sua família e dos seus bens. Irmãos, Jó era íntegro na visão de Satanás, porque Deus o protegia. E note que a Bíblia nos ensina aqui, que Deus realmente coloca um muro de proteção na vida dos seus filhos que são íntegros. Na vida dos seus filhos que são íntegros. Deus põe um muro de proteção se você for um filho íntegro. E Ele vai proteger a sua vida. Ele vai proteger a vida da sua família. Ele vai proteger os seus bens. Irmãos, saímos reclamando porque as coisas acontecem na vida dos filhos de Deus, porque coisas ruins acontecem na vida dos filhos de Deus. Mas eu pergunto, todos eles são íntegros? Como Jó? Será que você se encontra íntegro diante de Deus? Nós todos queremos a proteção de Deus, mas nós não somos dignos dela. Nós não somos dignos dela. E hoje, nessa noite, Deus nos desafia a ser íntegro, irmãos. E o que quer dizer ser íntegro? Aqui nós vimos aqui as diversas traduções dessa palavra, a palavra tam, que diz que íntegro pode ser também uma pessoa, diz aqui, uma pessoa correta, pacífica, calma, pura diante de Deus. Irmãos, quantos crentes davam cheque? Hoje não se usa quase cheque, né? Mas quantos crentes se dizem temente a Deus compram deliberadamente, sabendo que não vai ter condições de pagar? Quantos irmãos em Cristo compram sabendo que não vão ter condições de pagar? Quantos irmãos têm vida dupla diante de Deus? Lá fora não passa, a integridade passa longe. Eu tenho uma vizinha, um casal de vizinhos que são pessoas íntegras. Eles não são evangélicos, mas são pessoas íntegras. Principalmente a Sara, né, amor? Uma mulher íntegra. E ela é incrível, porque quando você conversa com ela está sempre preocupada em dar bons exemplos para as pessoas, em ajudar as pessoas, a socorrer aqueles que foram passados para trás, sempre com uma bondade, uma calma, um jeito pacífico. Ela se diz cristã, mas ela não é evangélica. E aí quando você começa às vezes a falar de ela, a gente começa a lembrar de fulano que não é, que se diz evangélico, mas que não tem um bom testemunho de integridade. Aí você, que não se encontra íntegro diante de Deus, quer que Deus crie um muro de proteção sobre a sua vida e a vida dos seus filhos.
Eu pergunto, se Satanás batesse na porta de Deus hoje e perguntasse sobre você, será que você seria considerado íntegro diante de Deus? Uma pessoa íntegra? Eu queria que você pensasse nessa noite, mas não somente na integridade, mas nós vemos também em Jó. Nós vemos também em Jó uma outra coisa do seu caráter que a Bíblia não fala, que ele era um homem reto. Um homem reto, isento de acusação. Jó, além de ser íntegro, é chamado de reto. Veja aqui o versículo 1. Havia um homem chamado Jó que vivia na terra de Uz, era íntegro e correto. Em outras traduções, correto diz, correto, em outras traduções aparece como uma pessoa reta, né? É uma pessoa correta, uma pessoa que trilha por caminhos retos, não faz jeitinho, não faz, né? Ele sempre procura fazer o que é certo. E no português nós costumamos a confundir retidão com integridade, né? São duas coisas que no português andam juntas. Mas essa palavra no hebraico, ela dá um significado muito mais abrangente. A palavra se chama yashar, no hebraico, que pode ser traduzido por honesto, pode ser traduzido também por reta, correto, mas ela é muito mais abrangente. Ela pode ser traduzida também como justo, como leal, como obediente às leis de Deus. No hebraico, ela é muito mais abrangente. Uma pessoa reta é uma pessoa que é obediente às leis de Deus. Como eu estava falando da minha vizinha, ela é uma mulher íntegra, mas ela nem sempre ela é obediente às leis de Deus. Mas ela é íntegra. Uma pessoa reta é uma pessoa que é obediente às leis de Deus, no hebraico. Essa palavra no hebraico. Significa retidão, uma linha única, sentido direto a Deus, obediente às leis. Irmãos, essa característica de Jó, ela nos traz um sentido de que quando somos obedientes a Deus, Ele nos endireita os nossos caminhos. Porque eu, de si próprio, não tenho condições de endireitar os meus caminhos. Mas quando eu busco retidão, quando eu busco obediência ao Senhor, quando isso é o objetivo da minha vida, Ele endireita os meus caminhos. Ele me faz reto diante dos seus olhos. E essa é a grande sacada, a grande diferença. Que fazia Jó um homem íntegro e um homem reto. Obediente ao Senhor. Porque Deus o transformava. O seu desejo, o seu amor por Deus, o seu desejo de ser obediente, fazia com que Deus fazia com que ele trilhasse por caminhos, né, de retidão. Deus transformava tudo o que ele fazia em coisas boas. E note que a retidão, o temor a Deus, a obediência de Jó é tão clara, que mostra que o texto nos diz que os seus filhos, olha a preocupação dele, os seus filhos, quando eles faziam as suas festas, e naquele tempo não era diferente, as festas eram regadas a vinho, a preocupação de Jó é que seus filhos perdessem a consciência e fizessem algo que desagradasse a Deus. E o que Jó fazia?
diz o texto? Ele acordava de bem cedinho. Ia lá oferecer ao Senhor um sacrifício pelos seus filhos. Para que Deus não levasse em conta o pecado dos seus filhos. Olha que coração que ele tinha. Olha que coração que ele tinha. Jó era um homem que se desviava do mal. Jó, o que parece, era radicalmente contra tudo que é classificado como mal. Em outras palavras, ele não brincava com o pecado, diz o texto. Por isso, ele vivia preocupado não somente com a sua vida, mas com a vida dos seus filhos. Será que nós vivemos assim? Será que o objetivo na nossa vida é se tornar uma pessoa íntegra? Alguém que realmente deseja seguir as leis de Deus? Irmãos, eu falo por mim, durante muito tempo da minha vida, sempre quis ser uma pessoa íntegra e correta, mas eu lutava por mim, e eu não conseguia. E toda vez que eu percebia que eu era fraco, eu chorava, eu me arrependia. Mas o que me mastigava é que passava um tempo, eu novamente retornava a fazer as coisas que eu não gostava, que eu não queria. Até que eu entendi de Deus que era Ele que podia me tornar reto e não eu com as minhas forças. E o que eu fiz? Eu comecei a chorar, a me arrepender diante de Deus. E a palavra de Deus, quando eu estava lendo um texto, ele dizia: confessa o seu pecado, chora os seus pecados e confessa, orai um pelos outros, confessai um com os outros, e o Senhor o justificará. E eu lembro de uma noite, eu não consegui dormir, eu saí do quarto, saí do quarto assim, quietinho, eu acordei minha família, e eu fui chorar. Porque eu sabia que eu estava indo para o inferno, irmãos. Eu era um cristão, mas eu sabia que eu estava indo para o inferno. Eu não queria mais continuar na vida que eu estava vivendo. Eu falei de Deus, eu não consigo, mas eu quero a sua interferência. E eu chorei, eu lembrei tudo aquilo, eu fui dizendo: Deus, eu não quero mais fazer isso, Deus, eu não quero mais fazer isso, eu me arrependo. Deus, se eu fiz isso, eu me arrependo. Eu fui lembrando de tudo da minha vida passada. E no dia seguinte eu procurei um amigo que eu podia confiar. Eu procurei esse amigo e disse para ele, repeti para ele tudo que eu não queria mais fazer, que eu me arrependia. E falei para ele: você pode orar por mim? Ele chorou. Ele falou: então você também vai ter que orar por mim. E ele confessou algumas coisas. E ele orou por mim e eu orei por ele. A partir daquele dia, meus irmãos, a minha vida mudou. Eu não era mais tão difícil obedecer a Deus. Não era tão mais difícil obedecer a Deus. Porque Ele começou a direcionar os meus caminhos para uma vida de retidão. Continuo pecador, continuo. Mas quando eu peco, irmãos, é por descuido. Não mais deliberadamente. Existe o pecado deliberado, aquele que você planeja. Existe o pecado que você não planeja. E você, por distração, por não vigiar, você às vezes comete. Aquele pecado deliberado, graças a Deus, Deus transformou isso no passado. Irmãos, Jó era um homem assim. Ele não somente se preocupava com a sua vida, mas com a vida dos seus filhos. E hoje eu me preocupo com a vida dos meus filhos.
Às vezes, irmãos, nós estamos sofrendo sim. Porque Deus olha para a gente, o diabo chega, Deus fala assim, ó, aquele lá está orando todo dia pedindo para o Senhor proteger ele, mas olha o que ele faz. Olha a brecha que ele dá. Deus deve chorar, né? Deus deve chorar. E Deus protegia Jó. E o mais bonito de tudo, meu irmão, o mais bonito de tudo, é que Jó, depois que ele perdeu todos os seus bens, ele continuou íntegro e adorando ao Senhor. Olha só o que diz o capítulo 1, verso 20. E diz o seguinte: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o seu rosto no chão, em adoração. Às vezes a gente pede para se ajoelhar e é um sacrifício danado, mas a gente quer ser abençoado, né? Jó tinha perdido tudo, não era para receber bênção, não, ele tinha perdido tudo. Ele se ajoelhou e botou seu rosto no chão, em adoração a Deus. E ele disse: saí nu do ventre de minha mãe, estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa, eu fico até arrepiado. Será que eu seria capaz disso? Será que você seria capaz disso? Ele perdeu até todos os seus 10 filhos. Ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Eu conheci um homem que se dizia servo de Deus, e quando perdeu o seu filho, a primeira coisa que ele fez foi blasfemar contra Deus. Se dizia servo de Deus e depois foi no terreiro para querer ter um contato com o filho. Você imagina a tristeza de Deus? Jó não fez isso. Jó não perdeu um, ele perdeu todos. Ele tinha consciência ao Senhor que ele servia. Ele tinha consciência que tudo que ele tinha vinha de Deus. Tudo vinha de Deus. E Deus realmente o protegia. E protegia os seus filhos e o abençoava. Irmão, se você quer viver uma vida de bênção, se você quer viver uma vida, procure ser como Jó. Aprenda. Se você diz: eu não consigo ser igual a Cristo porque Ele é Deus, Jó era ser humano, igual a eu e você. Irmãos, existe uma coisa, uma ferramenta que Deus nos ensinou, que chama-se arrependimento. Se você quer ser reto diante do Senhor, aprenda que a gente precisa realmente entender o que é arrependimento. Arrependimento é dizer: eu não quero mais essa vida, Senhor. Eu quero viver igual ao meu Jesus. Eu não quero ser mais essa vida que eu levava. Eu quero ir para o céu. Eu quero ter vida eterna. Eu não quero ter uma vida... O mais importante para mim não é a vida terrena. O mais importante para mim é saber que esses poucos anos que eu vou ter aqui, eu vou estar carimbando o meu passaporte para a vida eterna. Se você acha que não pode ser igual a Cristo, seja igual a Jó. Peça ao Senhor o novo nascimento. Eu custei, irmãos, mas Deus me alcançou. Quem me conhecia, minha família, meus irmãos, amigos antigos, sabia o quanto eu aprontei. Aprontei muito. Mas o que Deus me transformou. Se eu estou aqui hoje como pastor dessa igreja, é porque Deus teve misericórdia de mim.
eu jamais aceitaria estar aqui se Deus não tivesse feito algo de maravilhoso na minha vida. Que Deus nos abençoe, que sejamos como Jó. Amém? Vamos cantar.